Capitu traiu Bentinho? Como a genética forense poderia acabar de uma vez por toda com a discussão? Na célebre obra de Machado de Assis, a paternidade do filho de Capitu é tida como incerta. Questionamentos sobre a relação das personagens Capitu, Bentinho e Escobar são frequentemente abordados em memes da internet. Possivelmente, um simples teste de DNA resolveria essa situação. Mas como um teste de paternidade funciona? Antes disso, vamos entender a estrutura do nosso material genético. Em nosso DNA está contida toda a informação genética que nos faz ser como somos. O DNA é formado por duas fitas constituídas de 4 tipos de moléculas principais que se ligam umas às outras em pares. A ordem em que esses pares aparecem definem todas as nossas características, a cor do nosso cabelo, a nossa altura, o formato dos nossos olhos e outras coisas. As sequências no DNA que são capazes de codificar proteínas são os genes, que correspondem a 1,5% do material genético. Já os outros 98,5%, mesmo que não tenham um produto final, são muito importantes, pois aí estão, por exemplo, as partes reguladoras do DNA e repetições de DNA denominadas microsatélites, que são usadas para a identificação de indivíduos na genética forense. DNA microsatélite são pequenas sequências que se repetem sempre na mesma orientação e uma seguida da outra, sem interrupções. Comparando o DNA com um livro, em que aparecem as palavras Capitu, filho, Bentinho, fotografia, os DNA satélites seriam uma repetição, por exemplo, de Capitu, Capitu, Capitu. Em 1985, Alec Jeffreys concebeu a ideia de que o DNA possui impressões digitais ao notar que esses padrões de repetições de sequências nucleotídicas são herdáveis dentro do genoma humano. O principal de sua descoberta é que essas repetições podem ter variações de tamanho de pessoa para pessoa, tornando-se específicas para cada indivíduo. Por causa da variabilidade nessas sequências, os indivíduos em geral herdarão um número diferente de repetições em cada local STR de sua mãe e de seu pai. 2 indivíduos não relacionados, portanto, raramente contêm o mesmo par de sequências. Mas como podemos analisar essas sequências para que testes de paternidade sejam realizados e suspeitos de crimes sejam identificados? O PCR é um processo no qual uma parte selecionada do DNA é amplificada, isto é, realiza-se inúmeras cópias de uma região específica do DNA para que então seja comparado. O DNA utilizado é extraído de amostras de sangue ou de saliva do indivíduo. Nos testes de paternidade, a região escolhida para ser amplificada é a dos microsatélites, devido à sua alta variabilidade genética. Para isso, são utilizadas enzimas e moléculas chamadas de iniciadores, que irão se ligar exatamente onde queremos e começar a replicação daquela parte específica do DNA. Após este processo, para que possamos fazer a comparação dos DNAs replicados, é utilizada a eletroforese. A eletroforese é uma técnica em que as amostras de DNA, que foram multiplicadas por PCR, são colocadas em uma extremidade de um gel com vários poros microscópicos. Quando uma voltagem é aplicada neste gel, os fragmentos de DNA, que são negativos, migram para o lado positivo do gel, formando as bandas de DNA. A posição de cada banda no gel é determinada pelo tamanho dos fragmentos, já que os fragmentos de menor tamanho correm mais rápido, formando bandas próximas à extremidade positiva. O comprimento do DNA amplificado e, portanto, a sua posição depois da eletroforese em gel dependerão do número exato de repetições no local. Dessa forma, é possível comparar o padrão de bandas de DNA formado por 2 pessoas diferentes. No teste de paternidade, podemos fazer a eletroforese com as amostras de DNA do suposto pai, da mãe e do filho, e ver se as bandas formadas na eletroforese do filho são iguais às bandas formadas pelo pai ou pela mãe. Por exemplo, vamos supor que essas fossem as bandas resultantes do DNA das personagens do livro. As bandas em vermelho, o filho herdou de Capitu. Já as bandas em azul foram herdadas do pai. Então, quem seria o pai? O pai seria Bentinho. Além de testes de paternidade, estas técnicas vêm sendo cada vez mais utilizadas em investigações criminais para a identificação de suspeitos e têm sido fundamental na solução de crimes antigos. Esse vídeo é um projeto de extensão da Unidade Curricular de Biologia Molecular do curso de Biomedicina da Universidade Federal de São Paulo.